Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações, e a gente vai estar entrevistando no dia de hoje a professora de História da Universidade Federal de Alagoas, a professora Michele Macedo. Professora Michele, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, João. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Natália, pelo convite, agradecer à equipe da Jovem Pan, o João, o Cláudio, que estão aqui presentes, me recebendo. Agradecer aos ouvintes também, que estão aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, em que a gente está comemorando aí os 134 anos de República no Brasil. Então, é um muito prazer estar aqui com vocês. É um dia realmente especial para a história, esse dia da proclamação da República. E, professora, para quem está nos ouvindo aqui no Jornal da Manhã, o que foi, em um pequeno resumo, a proclamação da República, como ela se deu de fato? Como a gente tem um pouco tempo, para falar sobre, a gente precisa selecionar alguns assuntos, claro. E eu selecionei aqui algumas coisas para falar sobre a proclamação da República que eu considero que seria importante, e é para acrescentar também além do que a gente aprende no colégio, do que está no livro didático, porque para a gente não ficar ali nos mesmos assuntos, Então, a proclamação da República, foi um evento bastante conhecido, que marcou, logicamente, a história política no Brasil. No entanto, não foi, como muitos ainda acreditam, uma ruptura total com a monarquia. A gente estuda na história, que esses eventos, esses marcos, cronológicos, eles são importantes, no entanto, eles são resultados de um processo. De um processo histórico que não dá para a gente acreditar que a gente dormiu numa monarquia e acordou numa república assim do nada. Muitas coisas aconteceram, a monarquia ela já não estava mais se sustentando politicamente. Alguns alinhamentos políticos, professora, aconteceram. Exato. A burguesia ali por trás de tudo isso também. Isso. O sistema monárquico já não estava mais se sustentando. Então, grupos, vão se alinhar, como você, destacou aqui, João. E os livros didáticos mostram para a gente, que existem dois principais grupos, que são os cafeicultores e os militares, que vão ser os protagonistas desse movimento do dia 15. Então, assim, são dois grupos importantes, embora não dê para a gente falar de república sem falar de outros grupos sociais, que eu acho que o que importa aqui para a gente também falar sobre esses grupos. E aí, professora, quando você fala desses dois principais grupos, os cafeicultores e os militares, na nossa história mais recente, a gente vivenciou os golpes militares aqui na nossa República. E aí, fica o questionamento da população. A proclamação da República, ela veio advento também de um golpe? Foi um golpe militar, ou seja, foi na força da espada? A questão da fundação da nossa República também foi dessa forma? Então, essa pergunta, assim, sim, de forma simples, eu vou responder que sim, foi um golpe. No entanto, no senso comum, a gente imagina que o golpe seja sempre a força, de forma violenta, com muitas mortes, e que não foi o que aconteceu no dia 15 de novembro. Foi um golpe articulado. Isso, foi um golpe articulado porque foi pego de surpresa, a monarquia foi pega de surpresa, até porque o Deodoro, o que vai assumir aí o governo provisório, ele era um cara da monarquia, Então, ele era um militar de carreira, era amigo pessoal do Dom Pedro II, Então, foi meio que um golpe porque a monarquia foi pega de surpresa, mas não houve nenhum tipo de mobilização violenta em que as tropas foram para as ruas. O poder. Não, nada disso. E qual foi o papel de Marechal Deodoro e de Floriano Peixoto, assim? Qual foi a participação deles nesse evento?
O Deodoro, né, assim como o Floriano Peixoto, né, os alagoanos aí, protagonistas, né, do início da Desde República. sempre, você está vendo, João Mouzinho? Isso. É importante destacar a origem deles dois, né, porque às vezes a gente invisibiliza outras regiões do país, né, quando a gente vai contar a história do Brasil. Então, parece que todo mundo vem de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Verdade. Pois é, e a gente teve aí os dois primeiros presidentes da República que são alagoanos. Os dois eram militares de carreira durante o Império. O Deodoro, o pai dele já era militar, né? Então ele já fazia parte desse universo, vamos dizer assim, estudou na Escola Militar no Rio de Janeiro, ocupou cargos importantes. E o Deodoro ele vai se destacar muito durante a Guerra do Paraguai. Né? É importante a gente falar da Guerra do Paraguai, que aconteceu ali na segunda metade do século XIX, que foi uma guerra em que o Brasil participou junto com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, por conta, né, não dá para a gente entrar em detalhes, mas por conta de questões de fronteira, basicamente, né, porque eram países ali da América Latina, né, vamos dizer, recém-independentes, né, se a gente pensar aí no processo de independência dos países, eram países novos, então as fronteiras ainda não estavam bem definidas, então essa guerra estoura nesse momento, e o Brasil ele não tinha um exército bem estruturado como a gente tem hoje, né, então quando a guerra estoura, né, o Império ele teve que se mobilizar rapidamente para recrutar, né, pessoas para compor esse exército. E o Marechal Deodoro ele teve uma participação muito importante na liderança dessas tropas, né, e quando a guerra acaba, né, que foi um dos fatores também para o enfraquecimento do Império, porque para poder recrutar essas pessoas, o Império prometeu muitas coisas, né, para esses soldados e que essas promessas basicamente não foram cumpridas, né? Então os militares eles saem bastante insatisfeitos dessa guerra. E aí, professora, Marechal ganha protagonismo dessa parcela da população, desses aspas novos militares arregimentados para o Exército Brasileiro. Isso se dá, essa movimentação também após essa Guerra do Paraguai? Isso, exato. Né? Ele, claro, né, ele vai ter problemas políticos também ali, né, porque ele era um militar, vamos dizer assim, de alta patente. Né? Então, ele tinha cargos políticos também no Império. Estratégicos. Exato. Ele vai ter um probleminha ali, né, político também, que vai alimentar essa insatisfação e ele acaba comprando, né, essa briga aí dos militares que saem insatisfeitos, né, depois da guerra, né. E como é que o contexto social, econômico, né, político, como é que isso influenciou essa mudança, essa proclamação da República? A senhora falou que não foi da noite para o dia, né? Certo. Mas como é que aquele cenário ali que se apresentava teve realmente influência nessa transição? Assim, é importante a gente falar também do significado, né, da palavra república, de onde vem essa ideia de república, como é que essa ideia chega no Brasil. Os historiadores eles não entraram em consenso de qual a origem, né, da palavra, do conceito de república, mas se a gente for pegar do conceito de república que a gente trabalha hoje, né, o que significa república, que vem do latim res publica, que significa coisa pública, né, e vem de Portugal, né, no período da colonização, só que chega aqui no Brasil com outro significado, né? Primeiro, república significava gestão administrativa de cidades, isso lá no período colonial, século XVII. No século XVIII, a palavra república já começa a ser associado a movimentos revoltosos, né, contra o poder central. Levantes populares. Levantes populares, exato. Aí você tem os movimentos da Inconfidência Mineira, né, que depois, né, mais tarde, o Tiradentes vai ser considerado herói, vai ser fabricado, né, um herói para essa república que nasce impopular, e o Tiradentes ele se encaixa nesse perfil. Então, vários outros movimentos vão acontecer que vão ser sufocados pela coroa portuguesa. E aí, depois, no século XIX, é que o movimento republicano, que começa a ganhar
um pouco mais de desenvoltura, vamos dizer assim, a partir dos intelectuais, e, com certeza, há uma questão muito, muito crucial para a história do Brasil, que é a questão da escravidão, né? Então, ali também, o sistema escravista já estava recebendo muitas críticas internacionais e nacionais também, o movimento abolicionista crescendo, e o movimento abolicionista ele acaba se encaixando dentro também dessa ideia de república que traz a ideia de liberdade, né? Então, ali naquele momento, havia um problema social e econômico muito grande, que é a crise do sistema escravista, né? Então, a própria abolição da escravidão, que foi 1 ano antes da República, vai também influenciar muito, né, no que vai acontecer depois. Ô, professora Michele, falando assim, tentando puxar meio que uma ordem, vamos lá. A coroa, ela faz uma transição natural, vamos dizer assim, para Marechal Deodoro, após essa questão desse movimento abolicionista. A gente vê que a coroa se enfraquece, e aí o mal menor seria entregar essa república para Marechal Deodoro, já que podemos dizer assim, aspas, era do núcleo político da coroa, ou seja, o mal menor para a coroa portuguesa seria de fato essa questão para entregar para Marechal Deodoro tocar a nação. Seria alguém próximo, né, João? Assim, um amigo? Um amigo do poder? Então, os registros que a gente tem, né, não foi bem uma transição, não. Me parece que a monarquia não queria sair do... Não queria sair. Não queria sair do poder, tanto que, né, a gente tem aí a abolição da escravidão como uma forma, né, de... Agora, permita-me, professora, um parêntese. Ela não queria largar o osso, vamos dizer assim, a grosso modo, mas também não lutou, ao que parece, por essa permanência, ou seja, não houve derramamento de sangue, Sim, não houve guerrilha, ou seja, como que se deu essa questão dessa tentativa, aspas, de permanência sem resistir? Sem resistir justamente porque eles tinham perdido o principal grupo de apoio, que eram os latifundiários, principalmente ali do norte fluminense, né, os cafeicultores que sustentavam politicamente e economicamente esse império. Então, a partir do momento que a monarquia, principalmente depois da abolição da escravidão, que perde o apoio desses latifundiários, que dependiam dessa mão de obra escrava, né, eles, que a gente chama de os republicanos de última hora, né, porque eles não tinham nada a ver com as ideias republicanas, mas eles retiram o apoio do Império por conta, né, do processo de abolição da escravidão, né? E era ruim para o negócio deles. Foi como deles. uma retaliação, né? Exato, como uma retaliação. Isso, como uma retaliação. Então, o Império ele se viu isolado, já não tinha mais apoio das Forças Armadas, já não tinha mais apoio dos cafeicultores. Ô, professor, Ficou. E aquela questão, né? É uma questão intimamente política e, assim, né, não me beneficiou, ou seja, não tinha nenhum cunho ideológico a República naquele momento para os cafeicultores. Ou seja, benefício para um grupo específico. Como a professora muito bem colocou, né, com a questão da abolição da escravatura, os cafeicultores perderam aquela questão daquela força de trabalho quase que gratuita, né? Enfim, isso aí causou, né, uma contenda, um problema interno entre essa camada, né, da sociedade, essa camada, alta sociedade brasileira à época, e aí suscitou nessas problemáticas, e aí não é uma questão ideológica a República para esse, aspas, vamos dizer, como se fossem os mega empresários de hoje, né, de hoje em dia. Uhum. E a questão da aceitação popular, então, né? A sociedade mesmo, os trabalhadores, pessoas comuns, como é que foi a recepção disso? E se essa recepção, né, essa aceitação popular, ela se deu da mesma maneira nas diferentes regiões do país? Esse é o assunto que eu mais gosto, Natália. Ai, que bom. Eu gosto, porque e justamente vontade, foge daquela narrativa dos grandes homens, né, líderes, dos grandes feitos, né? Eu gosto mais da narrativa quando a gente vai pro cotidiano. Da né? população comum. Gente né? da gente. Gente da gente, né? Primeira questão, né? Naquela época não existia internet, então os assuntos demoravam para chegar nas regiões. O Brasil muito grande, né? Um país continental, demorava para chegar. E no dia seguinte, né, do golpe, o Marechal ele solta uma nota, né, no jornal Gazeta, e
para divulgar, né, o governo provisório dele, mas obviamente que isso vai demorar meses para chegar nas outras regiões, né, inclusive para a população entender o que era esse sistema republicano, né, não havia uma compreensão popular do que seria uma república. Então a república ela nasce completamente impopular. Você tem dois grupos, né, protagonistas aí que a gente citou, que são os cafeicultores, representam as elites, e os militares, que eram extremamente impopulares. Então, e governos autoritários. Marechal, ele assume num governo autoritário, depois o seu vice, né, ele renuncia, e o vice, que é o Floriano Peixoto, né, o outro alagoano, também num governo autoritário. Então não havia aí uma intimidade com a população. A República ela teve que criar símbolos para que esse sistema republicano pudesse se popularizar. Né? Aí que símbolos que a gente pode ver? Houve tentativas que deu errado. Então, tem o historiador José Murilo de Carvalho, que eu gosto bastante, né? Já faleceu há pouco tempo, e ele tem um livro chamado A Formação das Almas, né, que fala justamente desses símbolos, os que dão certo e os que dão errado. A princípio, houve uma tentativa de copiar um símbolo da França, que é a Marianne. Marianne era uma mulher, né, uma representação feminina, que representava a República Francesa. Só que no Brasil, né, ali no final do 19 e no início do 20, que tipo de participação política as mulheres tinham? Nenhuma. Né? Então, se a gente não teria relevância. Exato. Né, esse símbolo ele não vai colar, ele não vai pegar, porque, por exemplo, a gente pega ali 1916, Código Civil de 1916 no Brasil. A mulher era considerada uma propriedade do homem, né? Do pai, primeiro do pai, e depois do marido. Isso passa para o marido. Então, a mulher era considerada uma figura do espaço privado e não do espaço público. E república significa a coisa pública, o espaço público, uma decisões república públicas. Capenga, professora. Muito capenga. Né? E aí teve que criar símbolos. Aí depois veio a tentativa do hino nacional. A gente tem o hino da República, né? Sim. Mas qual é o hino que a gente canta, o hino nacional? Não é da República, é o hino do Império, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, é o hino do Império, não é da República, né? Então, que era muito popular. Então, a República faz o quê? Recicla, né? Ressignifica, né? Ressignifica, exato. Então, por isso que a gente não pode falar de uma ruptura total. A bandeira também. Se a gente pega a bandeira, compara a bandeira do Império com a bandeira da República, elas são muito parecidas, né? O que muda é só o brasão. Né, o brasão do Império é retirado e é colocado lá a Ordem e Progresso com as estrelinhas e tal. Isso que muda, né? Mas a essência da bandeira ela continua a mesma, né? E era preciso ter a figura de um herói, né, que representasse essa república. Marechal Deodoro era extremamente impopular, né? Os cafeicultores também que participaram também não davam. E aí eles começaram a vasculhar na história do Brasil uma personalidade que pudesse representar, que pudesse representar a República, mas ao mesmo tempo que pudesse representar também a ordem, né? Ordem e progresso. Né? E por que o Tiradentes foi escolhido? Primeiro que inventaram uma imagem de Tiradentes, né? Qual é a imagem que a gente tem na memória que aparece nos livros didáticos? É aquele senhor de cabelos longos, barba longa, né? Barbudinho, com uma bata branca, né? Com aquela cara de Marte, né? Marte, né, Isso. professora? Muito parecido com a figura de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exato. Então, essa imagem de Tiradentes... professora, essa era a mesma imagem de Tiradentes? Eu não sei se foi uma imagem inventada. Né? Provavelmente foi uma imagem inventada, porque antes dessa imagem parecida com Jesus Cristo, surgiu também uma outra imagem do Tiradentes militar. Essa não colou. O que colou foi a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Brasil é um país extremamente religioso, né, cristão, católico. Já tinha marketing político, professor, naquela época. Sim, um verdadeiro marketing político. E Tiradentes até hoje, né, é considerado E herói. ainda, né, nessa questão da população comum, né, a gente passa... eu queria saber um pouco sobre os indígenas. Né, como é que os indígenas e a população preta e pobre, até porque veio depois da abolição. Então, sim. Como é que essas pessoas, né, esses grupos da sociedade, eles receberam, como é que essa mudança afetou suas vidas e aquele momento ali?
Em relação à população escravizada, né, essa população ela não teve nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de política pública que pudesse inserir, né, essa população, né, na sociedade republicana. Então, eles ficaram, né, ao Deus dará. Né? Então, imagina, vamos supor, né, um escravizado que morava numa fazenda, né, ele não tinha sua mão de obra explorada, não recebia salário, e aí a escravidão é abolida, jogam ele para a cidade e ele fica... Vai para a rua e se vire. Se vire. Né? Então, não houve nenhum tipo de suporte em relação à população escravizada, né? Que agora está livre, mas essa liberdade é com muitas aspas, né? Porque uma liberdade, ele faz o quê com essa liberdade? Está livre, mas não pode trabalhar, Isso. não tem onde morar, não tem, continua apartado, né? Continua separado da sociedade, e isso vem acontecendo ao longo de todos esses anos. Então, não favoreceu em nada. Exato. Em relação aos povos indígenas, é muito interessante você me perguntar isso, né, Natália, porque, né, é um assunto também que me identifico muito, né, as minhas pesquisas hoje, né, elas estão focadas, né, com relação às políticas indigenistas, principalmente do período republicano. Os povos indígenas, eles, no século XIX, a principal questão, que era desde o período da colonização, era a terra, a questão da terra, né? Porque o Estado, primeiro o Estado português, depois da independência, o Estado imperial, depois o Estado republicano. Apesar de serem sistemas políticos diferentes, período colonial, depois império, república, né, e a república também, 134 anos, com governos diferentes. A sucessão criminosa contra os indígenas é algo que foi retratada desde o início da nossa Isso. Infelizmente, é algo que tem que ficar registrado para que toda a população maceiense, alagoana, brasileira tenha consciência disso. A sucessão de crimes que aconteceram contra os indígenas, professora. Exato. E essa prática criminosa contra os povos indígenas, elas acontecem até hoje, né? Porque a principal questão no Brasil é a questão de terra, né? E os indígenas, eles são os povos originários dessa terra, né? Então, eles foram, desde o período colonial até hoje, eles são expulsos das suas terras originárias. Dizimados, executados. Isso, claro, é bom registrar. E eles continuam sendo invadidos, as terras continuam sendo invadidas e eles vão sendo espremidos. Empurrados. Isso, empurrados. E isso que é interessante você falar, né? Que a história dos povos indígenas no Brasil foi uma história de migração forçada, desde o início. Tira daqui, bota para lá, tira daqui, extermina, né? E mata com doenças. Né? Então, é uma história que a gente pode considerar que foi, sim, um genocídio, né? Um processo genocida do Estado português e depois do Estado brasileiro, né? Durante todos esses séculos. E aí, quando chega na República, né? E a República ela também precisa, né? Lidar com essa questão, né? O que a República faz? Cria, né, o Serviço de Proteção aos Índios, que é um órgão indigenista, o primeiro órgão indigenista criado pelo governo brasileiro, que depois vai ser substituído pela FUNAI, mas nesse período era que é chamado de SPI. Esse órgão, que era um órgão para cuidar das questões indígenas, mas, né, como é que isso se dava na prática? Seria na perspectiva da República, não dos indígenas. Exato, na perspectiva da República. Então, havia um imaginário, e que é muito forte até hoje, né, a gente precisa registrar, de que o ser índio, aí, a palavra índio com todas as aspas possíveis, era algo transitório, ou seja, é índio em um determinado momento, e quando eles passassem por um processo de civilização, eles vão evoluir, essa é a ideia da República, eles vão evoluir e vão se tornar um cidadão comum. Né? Então, o SPI ele tinha essa função, né, de fazer com que o índio, entre aspas, passasse da fase do primitivismo, né, como eles eram considerados, selvagens, para serem civilizados. Então, o Estado ele se utilizava de muitos mecanismos violentos com a justificativa de civilizar os povos indígenas.
Então, essa limpeza étnica, ela ocorre até hoje, Até dentro hoje. desse processo. Porque até hoje, os povos indígenas, eles são considerados selvagens, eles são considerados primitivos, simplesmente porque eles não têm o modo de vida que a população, que a sociedade considerada urbana, digamos Isso. assim, tem, não é, professora? Isso, e tem uma população, tem uma imagem também muito equivocada de que ser indígena existe um padrão só. Não, há uma diversidade muito grande de ser indígenas. Então, nós temos indígenas que frequentam universidades, que são professores universitários, Médicos, escritores. médicos, advogados, escritores, né? Então, eles também estão ocupando uma diversidade enorme, né, de espaços, né? A gente vê agora, a gente tem uma ministra que é indígena, a gente tem deputada que é indígena, né? Então, existem outros espaços que estão sendo ocupados pelos povos indígenas e acredito que, para a gente pensar em república, né, é importante a gente trazer para a origem, eu acho que é preciso pensar na ideia de participação igualitária nos espaços de poder, né? Não só dos povos indígenas, mas de outros povos que são historicamente excluídos, né? Professora Michele Macedo, eu quero demais agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã. João, a gente queria agradeço. conversar um pouquinho mais. Hoje era um dia que a gente passaria o dia falando sobre a história do Brasil, pode ter não é, certeza. João? Vamos convidar a professora Michele, é um convite público aqui. Estarei aqui pra novamente. gente estar aqui debatendo outras temáticas, outros assuntos e falar sobre história. É tão esclarecedor, né? A gente traz luz para muitos debates, ou seja, é tão importante a gente falar de história, da verdadeira história do nosso país. Quero agradecer a você, professora, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Nossa, eu que agradeço demais em estar aqui nesse tempo tão curtinho, mas falando de coisas tão importantes, né? E eu acho que para a gente finalizar, eu gostaria de falar, né, sobre o que a gente tem para comemorar, né, nesse dia 15 de novembro, né? E assim, eu sou, Natália e João, muito otimista em relação à história do Brasil, embora né, a gente esteja passando por momentos dificultosos, né, socialmente, politicamente falando, economicamente também. Mas, assim, se a gente estuda a história do Brasil, a gente entende que houve conquistas importantes, né? E que a gente precisa estar vigilante em relação a essas conquistas, né? Então, assim, a gente precisa comemorar essas conquistas, mas sempre com um olhar atento, né? Sempre com um olhar crítico, para que esse horizonte da cidadania ela seja expandido, né, para os diversos grupos sociais. Então, fica aqui, né, o meu recado, né, para se estudar a história, né, convidar as pessoas a se estudar a história para conhecer melhor a nossa história. É verdade. Mais uma vez, quero agradecer aqui a participação da professora Michele Macedo, da Universidade Federal de Alagoas. Quero agradecer também a minha colega de bancada, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, menino Maílson nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.